Visão de Mercado desta semana, fomos conhecer a história de um designer catarinense apaixonado por futebol e que tem como foco trabalhar com marcas esportivas. São Paulino de coração, Edu Schwartz já desenvolveu vários trabalhos em cima do time paulista e é reconhecido pela diretoria e principalmente pela torcida tricolor. O sonho do designer é fechar uma parceria com o clube e começar a comercializar a sua coleção As Tuas Glórias Vêm do Passado. Independente do time que você torce, vale a pena conhecer o trabalho deste grande profissional. Aqui você assiste ainda os nossos quadros semanais. Bom, no Visão de Mercado nós estamos recebendo agora o Edu Schwartz, ele que é de Joinville, apaixonado aí por design, né? Aliás, ele faz belas camisas de futebol personalizadas, aí com um trabalho todo com uma perspectiva diferenciada. Eu conheci o Edu porque a gente gosta do mesmo time, tem aí a paixão pelo mesmo time, e ele faz essas camisas aí voltadas para o São Paulo, mas pelo trabalho dele a gente também já viu camisa do Joinville, já viu também trabalho aí de outras equipes, como o Atlético Mineiro, mas ele vai falar um pouquinho mais. Edu, obrigado pela sua participação aqui no Visão de Mercado, a gente sabe aí da sua correria do dia a dia, mas quem é o Edu e por que essa paixão pelo futebol, Edu? Seja bem-vindo ao Visão de Mercado. Boa noite a todos. Lisonjeado pelo convite, né? Um programa que realmente é voltado para esse setor de empreendedorismo, né, de mercado mesmo. Sim, eu sou, na verdade, joinvilense, né, eu nasci em Balneário Camboriú, uma cidade vizinha, e estou a minha vida inteira aqui em Joinville, a maior cidade do estado de Santa Catarina. Olha, a paixão por futebol vem desde criança, né, meu pai, na verdade, já era jogador de várzea, né, eu lembro, assim, pequeno, já ia junto com ele ver os jogos dele, e assim, foi pegando gosto, e na minha infância, diferente de hoje, né, as crianças brincavam muito em campos de futebol, campinhos, rua, e realmente foi crescendo uma paixão muito forte por futebol, né, naquele tempo jogava bola de futebol no Natal, aniversário, né, e foi crescendo, e realmente torcendo para o São Paulo Futebol Clube. É um time que realmente eu gosto muito, assim, pela história, né? E com o tempo, realmente, na minha profissão, eu sou designer aí há mais de 20 anos, né? Designer, atuo com marketing também. E eu tenho como hobby desenhar camisas, né? Eu sempre gostei. Como designer, a gente tem esse olhar mais profissional, um tato mais aguçado, né, do design, e aí juntar o gosto pelo futebol, o fanatismo pelo clube e esse olhar, né, de designer, eu comecei a fazer algumas camisas. Na verdade eram mock-ups de ideias, né, e é isso. Foi um trabalho que foi se desenvolvendo. E já na minha primeira camisa desenvolvida na internet, estourou aí na torcida. E aí eu vi que realmente, pô, que legal, né? Acho que eu faço um trabalho bacana que realmente agrada não só a torcida do São Paulo, como até torcidas de outros times que mandavam. Pô, eu não sou São Paulino, mas eu achei a bonita camisa e tal. E uma coisa que mais me marca é que até hoje eu não vi ninguém falando mal de uma camisa que eu fiz, né? Tanto por comentários ou por outras conversas em mídias sociais, eu realmente não tive uma negação de algum trabalho. Isso é uma coisa muito bacana para mim, né? Agora, Edu, a gente sabe que os times de futebol hoje, né, principalmente agora com redes sociais, a gente consegue aí assistir vários campeonatos, não só no Brasil, mas fora do Brasil, e a gente vê hoje muita criatividade nas camisas de futebol. E eu quero falar um pouquinho mais especificamente, né, do São Paulo, que você está fazendo aí, as possibilidades do time abraçar aí as suas camisas.
Como que você enxerga hoje o design dessas camisas? Porque a gente vê, por exemplo, o Corinthians, que trabalha bastante, né, com mudanças de design. O São Paulo nem tanto, a gente vê, né? Teve até essa mudança agora da terceira camisa, né, do Tele Santana, mas não trabalha muito com essas alterações de design. Como que você vê isso daí? Muitos falam, mudou só para vender e volta depois na original de novo. Como que você enxerga esse lado comercial, Edu? Sim, ótima pergunta, ótima pergunta. Sim, tudo depende, na verdade, também do estatuto do clube, né? Tem clubes de futebol que são fechados a criar novas ideias de camisas, principalmente, né? Eu estudo também, não só o São Paulo, como outros clubes, já li alguns estatutos de clube onde tem clubes que as camisas são muito amarradas, né? Então, se tem, por exemplo, uma listra na vertical, na horizontal, né, como é o caso do São Paulo, tem que respeitar a sequência das cores, a colocação do escudo, toda essa parte técnica, mas que está no estatuto, né? No caso do São Paulo, tem um outro âmbito, que é o patrocínio com a atual patrocinadora, que é a Adidas, né? Então, eu não tenho conhecimento do contrato que o São Paulo tem. Na verdade, o São Paulo não abriu esse contrato para ninguém, mas muito se fala que é um contrato muito amarrado, né? E isso até ocasionou que, de repente, esse ano vai ser o último ano do São Paulo e Adidas. Estão falando aí em New Balance para o ano que vem, mas também não tem nada cravado, né? Saiu em vários canais de comunicação que a New Balance vai assumir o São Paulo em 2024, né? E a Adidas, nesse caso, ela também não abre muita possibilidade do São Paulo fazer camisas comemorativas. Eu lembro que na época do São Paulo e Reboque, e também era uma época das mais vencedoras do clube ali, na fase do Rogério Ceni, onde a gente foi tricampeão brasileiro seguido, né? O São Paulo fazia muitas camisas comemorativas. Eu lembro que do Rogério Ceni saíam algumas por ano ali, e tinham camisas também do primeiro ex-campeão brasileiro, que a gente saiu uma camisa preta, muito bonita na época. Mas por quê? Porque realmente o São Paulo e a Reboque, na ocasião, tinham um contrato que o São Paulo poderia usar, né, esse trabalho para fazer várias camisas, né? Então, esse é um detalhe. A Adidas não tem isso com o São Paulo. E você, né, nessa trajetória do São Paulo, de Reboque e tudo, você lembra de uma camisa que mais te chamou a atenção, a mais bonita, assim, que já passou por um jogo, ou um jogo só, ou pelo um campeonato? Olha, marcou muito, na verdade, me marcou muito na minha época as camisas do Zete, que eram da Penalty, né? Então, eu até conversei com o Zete sobre as camisas dele, ele desenhava as camisas com a Penalty, né? Ele falou, não, Edu, eu fazia o desenho, o esboço junto com a Penalty fazia as camisas. E não sei se tu lembra daquelas camisas do Rogério Ceni que tinha um desenho dele, né? Saiu também, por coincidência, Penalty, né? Então, acho que ele se inspirou num goleiro chileno na ocasião. E aí ele fez uma coleção, né? Que era ele num trem, num avião e num carro, né? Num Jeep. Então, assim, marcou muito, né? Porque essa camisa, inclusive, acho que ele estava a camisa do avião, ele fez o gol do campeão paulista, né? Em cima do Santos, em cima do Carlos Germano. Tem muitas pessoas, né, que conhecem você, né, pelas suas camisas, mas a gente queria mostrar também e que a gente pudesse, né, para não tomar muito seu tempo, Edu, e mostrar algumas camisas aqui, você contando, né, essa história aí dessas camisas, para que a gente possa estar mostrando para esse público, né, que estão aí curiosos para saber o seu trabalho. Eu vou estar compartilhando a tela aqui, e a gente vai falando sobre elas. Essa aqui é a primeira. Legal. Esse foi um marco, né? Eu fiz uma coleção. Na verdade, é uma coleção fictícia, né? Não é uma coleção real. É uma coleção que mostra os ídolos das décadas, né? Então, a gente começou ali na década de 40, né? Com o Leônidas. Essa é uma camisa do Leônidas da Silva.
Então, ela conta um pouco da história, né? Eu tenho essa particularidade no meu trabalho, que é mostrar, eu até falo, Edu é o designer que conta a história, né, das camisas. Então, a camisa, realmente, ela traz todo um contexto, não só visual, mas um contexto de homenagem a um jogador ou algum título em particular. No caso dessa coleção, ídolos das décadas, né, a gente trabalhava um ídolo por década, né? Então, essa de 40 do Leônidas, então ela tem o estudo, faço todo o estudo da camisa, né? Trago o escudo da época, trago a marca Adidas da época, como é que era, como era feita a aplicação, as cores, né? A tipologia dos números. E o PET, que é esse desenho que está na esquerda, aí, né, na minha esquerda, no caso do desenho, que é uma caracterização do ídolo. Né? Então, o Leônidas inventou a bicicleta, então não poderia deixar de ter ele ali, né, dando a bicicleta. Inclusive a Adidas, né? Hoje em dia ela não deixa mais usar isso agora, mesmo. Agora essa do Poi, isso, né? Essa de 50 é do Poi, então do goleiro Poi também fiz o mesmo trabalho, estudo, né? Tipologia, o símbolo. Tem um detalhe, como ele era argentino, então trabalhou também esse detalhe da Argentina, né? Um detalhe na parte interna da camiseta, né? E o Pet trabalhando bem também a questão como ele foi jogador e treinador do São Paulo, né? Então, essa camisa é uma das minhas preferidas, assim, por ela ser uma camisa clássica, e o preto, ele casa muito bem com o São Paulo, né? Com o escudo do São Paulo, assim. Acho que todas as camisas pretas de goleiro da história aí realmente marca, né? Porque realmente casa muito bem com o escudo, as cores, enfim, uma identidade já meio que formada, que veio dessa época de 50 com o José Poi. Né? Essa daí que eu tinha uma, viu? Que eu falei no começo, ela era inteirinha preta, assim, número 12. Legal. Esse foi. Lá, o Roberto Dias. Roberto Dias, essa camisa aí também, né? Foi criada. Essa tem uma particularidade, que ela é de 60, né? E eu fui buscar na história do São Paulo, que o São Paulo jogou com essa camisa, que eles chamaram ela de camisa napolitana. Mas é uma camisa que foi desenhada por um diretor da época. Eles jogaram poucos jogos, tá? Ela não teve uma boa aceitação na época, e tem um detalhe curioso, porque ela tem a sequência das cores, ela está invertida, né? Sim. Então, na verdade, ela deveria começar vermelha, branca e preta. Ela está preta, branca e vermelha, né? Mas foi proposital, né? Foi proposital. Eu sabia disso, mas eu trouxe exatamente a camisa da história, né? E o Roberto Dias, que foi o meu maior marcador do Pelé, né? E até o próprio Pelé falou numa entrevista dele que foi o melhor marcador da carreira dele. Né? Bom, Pedro Rocha todos nós conhecemos, né? Pedro Rocha, aí vocês vão vendo também, foi bacana que você colocou essa sequência, porque você começa a ver até a questão do visual das camisas, como elas vão mudando, né? Essa aí já é de 50, então ela já tem um design um pouco mais, assim, não digo futurístico, mas ela já começa a ganhar com uma certa tendência, né? E também aí foi feito todo um trabalho de estudo, né, da questão de número. O bacana dessa camisa foi o PET mesmo, que eu fiz ali com a questão da bandeira uruguaia. Para mim, o melhor jogador uruguaio, né, do São Paulo teve, foi realmente ele realmente foi um cara que fez muitos gols pelo São Paulo. E eu não vi jogar, infelizmente, mas eu vi vários vídeos. O cara era monstro, assim, muito bom jogador. Eu tive o detalhe viu? Bom, Serginho, ninguém incontestável. Serginho Chulapa, né, o nosso maior goleador. Realmente, por ele ter ido para o Santos e falar que ele era santista, é uma bobagem, né? Mas muitos torcedores não valorizam o que ele jogou pelo São Paulo, né? E aí sim, realmente já tive pessoas que viram jogar, você deve também ter visto, lógico. Sim. E o cara realmente, nossa, eu acho que ele mudou o São Paulo de patamar, assim, na questão de
de time mesmo também na época, né? Tinha muita rivalidade já, o brasileiro com muitos times, né? E o São Paulo realmente foi campeão em cima do Atlético Mineiro, né? E naquele campeonato que tinha mais, não sei quantos times lá, são histórias muito, muito fortes, assim, muito vitoriosas do São Paulo, que eu faço questão de trazer também para a torcida e para essa nova geração, né, de adolescentes aí que não viram isso, né. Essa é uma história muito bacana que eu tenho essa camisa, que eu fiquei amigo do neto do Tele Santana por essa camisa. Hoje eu sou amigo do neto dele, ele mora na Itália. Ele mandou uma mensagem: nossa, Eduardo, sua camisa me fez emocionar. Ele se emocionou com essa camisa, porque começou a lembrar do avô dele, porque, assim, toda a história que ele passou, né, com o Tele Santana, imagina, né? Sim. E foi muito assim, nossa, até eu me emocionei, porque imagina, o Tele é não for o maior, né? Está entre os 3 maiores do clube. Essa camisa realmente foi muito comentada na época da criação, porque eu transformei a jaqueta icônica do Tele Santana numa camiseta, né? Então, na época, ainda vende muito essas jaquetas, né? A torcida realmente faz e produz ela. A Pênalti, que lançou na época, não produz mais essa jaqueta. Fizeram até um redesign dela aí faz uns 8, 10 anos atrás, mas esgotou assim, em 4 dias não tinha mais onde comprar. E realmente essa camisa foi uma das mais aceitas assim, pela torcida que eu criei, né? Aí eu trabalhei também o PET, 92, né? O Tele Eterno, primeiro título mundial de São Paulo, né? Sim. Toda essa história que na parte interna ali tá máquina mortífera, né? Porque realmente é a chamada máquina mortífera de Tele Santana, né? Sim. Rogério Ceni. Essa aí é do Rogério Ceni, né? Já é o ídolo da década de 2000. A gente tava falando do Tele que já era 90, né? Chulapa era 80. Sim. E essa também foi uma camisa também muito comentada, porque é um redesign da camisa que ele jogou no Mundial, né? Então também mantive a característica da camisa da época, mas transformando ela numa camisa da Adidas, que é a atual patrocinadora, né? Sempre trabalhava a camisa como se ela fosse realmente real, né? Tanto na questão das características da camisa, quanto na questão do patrocinador, né? Deixar bem claro que são camisas de estudo, né? Elas não são camisas que estão à venda. Mas, quem sabe, né, daqui a um tempo aí a gente consiga, né, já tive conversas aí com o São Paulo e tem interesse sim de fazer algum trabalho comigo. A gente está realmente, tudo tem sua hora, né, acho que tem que saber esperar também e bola para frente. Bom, a gente, né, inclusive a gente estava conversando, essa camisa aqui em São Paulo já deve ter visto muito nas redes sociais, inclusive ela sendo vendida, né? Eu até gostaria que você explicasse também, né, Edu? Para, de repente, quem comprou, fala assim, mas não tem a qualidade que eu estou vendo essa camisa, porque ela é tailandesa. Então, eles colocam o desenho, né, do computador, o template do computador, mas, na realidade, não vem com essa qualidade. E é bom até você explicar sobre isso, né, Edu? Sim, é uma camisa que realmente foi plagiada, aí, entrou no mercado negro. Eles usam, inclusive, essa minha foto no anúncio para divulgar ela, mas as fotos são bem inferiores, né? A camisa é muito inferior. Então é bem triste, porque não digo nem a questão financeira, sabe? Porque essa é uma questão que é consequência do trabalho, mas a questão, na verdade, é que você vê que é uma cópia mal feita, né? E não é o trabalho que eu iria desenvolver, né? Eu sou um designer muito, assim, na questão de eu vou muito nos detalhes, sou muito rigoroso em qualidade, sabe? E quando eu vejo uma coisa dessa, é triste, né? Porque você não tem como controlar mais. Caiu aí várias empresas que vendem camisas réplicas, já estão vendendo. Uma outra que eu falei, mas também falaram que iam tiraram, daqui a pouco voltou, sabe? Não tem o respeito, né? Então, é o risco que eu corro, na verdade, de jogar umas camisas na internet, né? A gente sabe que eu sabia desse risco,
E pode ainda acontecer de vir mais, né? Porque o São Paulo não fez a camisa, então a torcida começa a pedir. O São Paulo realmente não conseguiu produzir a camisa, até por uma defesa aí para o São Paulo, na questão que eu até comentei anteriormente, da questão do contrato com a patrocinadora, né? Então, não é que o São Paulo não quis fazer, é que, na verdade, hoje não é viável, não tem como reproduzir camisas, muitas camisas comemorativas, né? E o Visão de Mercado é pé quente, viu? Aham. O Visão de Mercado é pé quente, na entrevista da Que legal. Então, que legal. Vou deixar você em tela cheia aqui, Edu, só para você deixar todas as suas redes sociais, para a gente colocar o link aqui, por favor. Tá. Então, o meu Instagram é @EduSchwarz, SCHWARZ. SCHWARZ. Tem essas camisas e tem algumas outras que podem ser vistas, né? Tem uma muito bacana que eu fiz em homenagem ao Pelé também, né? Então, vale a pena conferir lá no meu Instagram. E é isso aí. Uma boa noite a todos. Agradeço demais o convite. E quem sabe a gente possa fazer mais uma. O Sistema Faesp Senar São Paulo orgulha-se de integrar um dos setores mais produtivos do planeta. A Faesp atua há mais de 8 décadas no agro paulista. O Senar já capacitou mais de 4 milhões de pessoas. O Sistema Faesp Senar São Paulo e sindicatos rurais trabalham pelo desenvolvimento econômico, social e sustentável das famílias no campo, garantindo o abastecimento a toda a sociedade e o agro como um dos motores da economia brasileira e mundial. Você conhece os benefícios que sua empresa ganha por estar em dia com a LGPD? São muitos, e só se beneficia quem entende que vai muito além de uma obrigação legal. A empresa que cumpre a LGPD reduz consideravelmente o risco de sofrer multas, penalidades administrativas e, principalmente, processos judiciais decorrentes de algum incidente de dados pessoais. Além disso, ela se torna muito mais competitiva e não corre o risco de perder oportunidades e contratos por falta de adequação. Afinal, ela já está em dia e não vai ter que correr atrás disso só porque um cliente está exigindo. Sem falar na sua reputação. Empresas que pregam a transparência e protegem os dados pessoais são muito mais benquistas e bem vistas. A DPOnet oferece para você uma solução completa de gestão de privacidade, segurança e governança de dados pessoais. É uma plataforma 100% digital que te guia por toda a jornada de adequação à LGPD com suporte especializado em proteção de dados. Com ela, você otimiza a sua gestão ao concentrar toda a adequação e controle da proteção de dados pessoais em um só lugar. Mapeamento em planilhas de Excel? Nunca mais! Consultor presencial alocado por dias na sua operação? Jamais! Com a DPOnet, você tem o melhor custo-benefício, economizando até 90% em tempo e dinheiro. Milhares de empresas já aderiram à nossa plataforma e confiam na solução completa para a implementação e gestão da LGPD. A plataforma atende todos os segmentos e possui todos os recursos que a sua empresa precisa. Só a DPOnet possui uma solução completa com muitos benefícios. Para saber mais, entre em nosso site e solicite o contato de um de nossos especialistas. Saia do risco e adeque sua empresa agora à LGPD com a DPOnet. DPOnet, democratizando a LGPD. De prestação de serviços agora pode ser gerida por um sistema ERP completo, como em grandes empresas. Sistema Service Telecontrol, um software de gestão feito especialmente para quem é prestador de serviços, como empresas de assistência técnica, oficinas, tudo gerido de uma forma mais completa e profissional. Sua empresa pode ter todo o controle das ordens de serviços, controlar estoque, emitir nota fiscal, agendar visita para os técnicos através de aplicativo mobile e mais. Integração total com os principais fabricantes do Brasil. Service Telecontrol. Conheça.
Quanto antes, melhor. Para chegar devagar. Abraçar sem pressa quem amamos. Pausar para olhar aquilo que nos fascina. Ler com calma o que nos ensina. Porque a realidade é só aquilo em que nossa atenção repousa. Corra, mas chegue devagar. Porque de velocidade a gente entende. Life. Seguro residencial, patrimonial, empresarial, automotivo, previdência privada, além de fiança locatícia e outros benefícios agregados a uma gama de serviços. Garanta já a tranquilidade e o conforto da sua família. CIM Corretora de Seguros. Telefone 3413-3555. E lembre-se, seguro é com corretor de seguros. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Sabotadores na liderança. Vamos saber o que são, quais são alguns deles e por que eles atrapalham o desempenho do líder. Líderes sabotadores são padrões de comportamento, padrões de pensamentos negativos ou até mesmo mecanismos de defesa que são criados ao longo da vida que atrapalham as relações sociais e também o cotidiano, tanto na área pessoal quanto profissional. E eles são barreiras realmente para crescimento, para desenvolvimento, eles realmente sabotam o profissional. Por isso é muito importante que nós tenhamos aí a clareza e sejamos atentos se eles aparecem no nosso cotidiano. Eu estava aqui analisando alguns deles que são muito recorrentes e eu quero trazer aqui para você analisar se esses sabotadores fazem parte do seu cotidiano. Por exemplo, acreditar que as pessoas só estão por perto porque querem ganhar algo. Um outro sabotador que aparece muito também é achar que foi um erro estar na liderança, ficar se questionando com muita frequência. Um outro sabotador é sentir que não pode errar. Nós também entendemos como sabotador quando o líder ele quer ser querido, ele passa a agradar muito, né? Faz o máximo que ele pode para que o outro o aceite. Então ele tem essa necessidade para que o outro goste dele. Isso é um sabotador. Quando existe autocrítica, mas em excesso, quando o líder ele se critica demais, né? Ele se exige além do normal. Isso também é considerado um sabotador. Um outro ponto que eu coloquei aqui é quando acontece um erro e o líder se martiriza, se penaliza, se cobra demais e ele não consegue avançar logo, né, para a próxima ação, para deixar aquilo para trás, ele acaba ficando ali durante um tempo muito maior naquele erro que aconteceu.
né? Outra coisa também é evitar conflitos, né, e confrontos para que ele não se indisponha com ninguém. Esses são sabotadores que, se aparecerem, eles atrapalham, minam a energia, né, do profissional diante de tantas demandas, prazos, né, gerir equipes. Então ele precisa estar pronto para aquilo que vier. Mas se esses sabotadores estão muito presentes, eles acabam atrapalhando demais. E eu trouxe também algumas formas que nós podemos pensar como meios para resolver, para diminuir esses sabotadores. Eu gostaria muito que vocês refletissem quais estão presentes e quais destes que eu vou elencar aqui podem te ajudar, né, em relação a esses sabotadores. Eu coloquei que mudar o olhar sobre essas questões. Então, passar a ressignificar, dar novo significado a algumas dessas questões que eu coloquei aqui, para que isso não atrapalhe no dia a dia, na liderança aí de pessoas. Uma outra coisa que eu coloquei também é trabalhar a flexibilidade, ser mais flexível. Eu coloquei uma coisa que é muito interessante, ter pausa restauradora durante o dia. Então, fazer algumas coisas ali, mesmo que pequenas, mas que são muito efetivas, que dão uma leveza, né? Passa a ajudar a lidar ali com aquelas altas demandas ali do dia, ajuda naquela qualidade de vida, né? Para que o líder tenha mais condições ali de enfrentar a situação cotidiana. Eu coloquei também a meditação. Cada um tem uma forma de meditar, mas ter um momento para parar, né? Corpo físico, mente, longe da correria do dia a dia, da quantidade de informações, da cobrança que existe, é muito importante. Eu coloquei também a terapia. Para quem gosta, acha que pode contribuir, é também uma alternativa. Uma coisa bacana também é trabalhar o autoconhecimento. Quanto mais se trabalha o autoconhecimento, maior condição de reconhecer as qualidades que possui, que elas servem como força para continuar em frente, e com clareza também dos pontos de melhoria, mas entendendo que também é um processo normal, o líder também é um ser humano, então se ele tem essa clareza, ele não vai deixar que situações externas ou pessoas deixem ele ali durante muito tempo numa frustração, se sentindo incapaz, se sentindo pequeno, né? Ele até vai sentir isso porque isso é natural do ser humano, mas não num tempo muito longo. Outra coisa que eu coloquei também é fazer afirmações positivas ao longo do dia, falar algumas frases, palavras, isso também faz bem para os ouvidos e automaticamente ali para o interno, né, do líder. E para terminar, eu coloquei aqui buscar preparações em relação à liderança. Quanto mais preparados para estar na liderança, mais recursos se tem para utilizar. E também, muito interessante, que quanto mais preparado para estar na liderança, mais acertos, menos erros. Então, a tendência de mais sabotadores aparecerem é muito menor. Então, eu gostaria muito que vocês pensassem quais são os sabotadores que existem aí, que nós precisamos aprender a lidar. Então, bora para a prática. Um grande abraço e até o próximo quadro. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. O sistema FAESP Senar São Paulo orgulha-se de integrar um dos setores mais produtivos do planeta. A FAESP atua há mais de 8 décadas no agro paulista. O Senar já capacitou mais de 4 milhões de pessoas. O sistema FAESP Senar São Paulo e sindicatos rurais trabalham pelo desenvolvimento econômico, social e sustentável das famílias no campo, garantindo o abastecimento a toda a sociedade. E o agro como um dos motores da economia brasileira e mundial. Você conhece os benefícios que sua empresa ganha por estar em dia com a LGPD? São muitos, e só se beneficia quem entende que vai muito além de uma obrigação legal. A empresa que cumpre a LGPD reduz consideravelmente o risco de sofrer multas, penalidades administrativas e, principalmente, processos judiciais decorrentes de algum incidente de dados pessoais. Além disso, ela se torna muito mais competitiva e não corre o risco de perder oportunidades e contratos por falta de adequação. Afinal, ela já está em dia e não vai ter que correr atrás disso só porque um cliente está exigindo. Sem falar na sua reputação. Empresas que pregam a transparência e protegem os dados pessoais são muito mais benquistas e bem vistas. A DPOnet oferece para você uma solução completa de gestão de privacidade, segurança e governança de dados pessoais. É uma plataforma 100% digital que te guia por toda a jornada de adequação à LGPD com suporte especializado em proteção de dados. Com ela, você otimiza a sua gestão ao concentrar toda a adequação e controle da proteção de dados pessoais em um só lugar.
Mapeamento em planilhas de Excel? Nunca mais! Consultor presencial alocado por dias na sua operação? Jamais! Com a DPOnet, você tem o melhor custo-benefício, economizando até 90% em tempo e dinheiro. Milhares de empresas já aderiram à nossa plataforma e confiam na solução completa para a implementação e gestão da LGPD. A plataforma atende todos os segmentos e possui todos os recursos que a sua empresa precisa. Só a DPOnet possui uma solução completa com muitos benefícios. Para saber mais, entre em nosso site e solicite o contato de um de nossos especialistas. Saia do risco e adeque sua empresa agora à LGPD com a DPOnet. DPOnet, democratizando a LGPD. De prestação de serviços agora pode ser gerida por um sistema ERP completo, como em grandes empresas. Sistema Service Telecontrol, um software de gestão feito especialmente para quem é prestador de serviços, como empresas de assistência técnica, oficinas, tudo gerido de uma forma mais completa e profissional. Sua empresa pode ter todo o controle das ordens de serviços, controlar estoque, emitir nota fiscal, agendar visita para os técnicos através de aplicativo mobile e mais. Integração total com os principais fabricantes do Brasil. Service Telecontrol. Conheça. Quanto antes, melhor. Para chegar devagar. Abraçar sem pressa quem amamos. Pausar para olhar aquilo que nos fascina. Ler com calma o que nos ensina. Porque a realidade é só aquilo em que nossa atenção repousa. Corra, mas chegue devagar. Porque de velocidade a gente entende. Life. O futuro no marketing digital. Conheça as tendências que estão revolucionando o mercado. Não estamos no final do ano nem no começo de um novo, mas nós já fazemos algumas previsões do que está acontecendo no marketing digital. O futuro nunca se mostrou mais promissor do que agora. O problema é o medo de errar ficou cada vez maior. Você já ouviu falar aquela frase, quem não se comunica se estrumbica, ou seja, quem não comunica a sua existência já está no esquecimento, ou quem não aparece não é lembrado. Desta forma, você precisa estar presente na vida das pessoas. Através da onde? Do celular, dos computadores, dos tablets. Isso nós chamamos de presença digital. Então, o que eu vou falar agora, ele serve tanto para uma agência como para um freelancer, como para você, empreendedor, dono de uma lojinha, dono de um estabelecimento, dono de um negócio. E para você que é profissional liberal, que trabalha no escritório, que tem atendimento odontológico, que tem uma clínica, isso serve para você também. Se você não sabe fazer, contrata alguém, mas é importante ter noção de quais são as tendências futuras a partir de agora. Bom, o primeiro, a automação de marketing. A primeira tendência que está revolucionando o mercado, o marketing digital, é a automação de rotinas, ou seja, de operações rotineiras ou tarefas repetitivas. Uma delas é envio de e-mail. Você deixa programado o texto, você deixa programado o título e envie para a quem servir. Provavelmente nem todo mundo do seu e-mail deve receber alguns tipos de e-mail por questões de diferença de idade, de preferência, enfim. E aí você faz, então, a automação desse processo. Outra tendência em alta é o conteúdo em vídeo. Com o crescimento das redes sociais e a fácil acesso aos vídeos, essa é uma das formas poderosas de engajar o seu público. Por exemplo, você cria vídeos curtos e informativos para o Instagram ou até mesmo transmissão no YouTube, ao vivo, compartilhando conhecimento, informações, interagindo com a sua audiência. Isso dá muito resultado, principalmente resultado em vendas. A terceira tendência é a inteligência artificial. Nesse caso, o uso para chatbots. O que são chatbots? Imagina você ter um assistente virtual, ao invés de você responder via WhatsApp ou via
Facebook ou até mesmo no seu site, quem está respondendo ao robô, sabendo de tudo que a sua empresa oferece, sabendo do histórico e recomendando qual é a melhor solução para esse cliente. As inteligências artificiais estão revolucionando nesse aspecto. Desta forma, quem está do outro lado interagindo com a sua marca no seu site não tem a noção que é uma inteligência artificial que está falando com ela. E desta forma, você passa a obter mais satisfações e otimização no processo de vendas. A quarta é o uso de influenciadores. Cada vez mais, eles estão sendo necessários nas campanhas de comunicação ou estratégias de marketing digital. Por quê? Quando se trata de alguém que tem o mesmo público que você tem e tem uma infinidade de gente seguindo aquele influenciador, por que não contratar ou fazer uma permuta ou simplesmente utilizar da força desse influenciador? Entre em contato, comece a utilizar esses influenciadores. Eles vão recomendar a tua marca, a tua empresa e provavelmente você vai aumentar as suas vendas. A quinta tendência é experiência do usuário. Nós falamos de User Experience, então o acrônimo ficou UX, tá? UX. Por fim, não podemos esquecer da experiência desse usuário. O usuário no processo da navegação, no processo da compra, mesmo quando ele vai no seu estabelecimento. Esta informação passou a ser prioridade no marketing digital. Um site, um aplicativo intuitivo, sempre vai dar possibilidade de compras. Então, portanto, precisa trabalhar na experiência desse usuário. Isso vai definir, inclusive, o design, o tipo de navegação e como você vai colocar os novos posts nas redes sociais. Bora digitalizar? Dá um joinha. Quando você faz isso, você ajuda a listar esse conteúdo para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Olá, audiência, visão de mercado, eu sou o economista Reinaldo Caféu. Pois é, como era esperado, o Banco Central do Brasil optou pela redução da taxa básica de juros, ela que vinha sendo mantida ao longo de um grande tempo. Sempre o argumento do Banco Central foi o controle inflacionário. O mercado estava dividido entre 0,25 e meio ponto percentual, prevaleceu meio ponto percentual. E o que chamou a atenção é que houve empate entre os diretores, são 8 diretores que compõem o colegiado, mais o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ao empatar, quem desempatou favoravelmente a meio ponto foi exatamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. É óbvio que você pode fazer várias leituras dessa decisão, que ele cedeu uma pressão política, mas o Banco Central é um colegiado e, naturalmente, no diálogo, na busca do entendimento, toma-se a melhor decisão. Eu esperava 0,25, mas entendo que o meio ponto percentual traz um efeito benéfico à economia. Primeiro que reduz a rolagem da dívida pública, ou seja, fica mais fácil, mais barato, né, para o Banco Central rolar a dívida, porque a emissão de títulos daqui para frente vai ser a um custo menor. Haverá uma substituição dos títulos que vão vencendo por novos títulos. Além disso, cria também um fato positivo na economia. Tem que lembrar que em maio houve um tombo na economia, o último dado disponível do IBCBR é de 2%, e os agentes econômicos querem movimentar a economia. Então, uma redução dos juros diminui o apetite para quem vai aplicar no mercado, mas mesmo com uma pequena redução, já tem um reflexo. Por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Federal já anunciaram que o consignado vai ficar mais barato. Na esteira disso, reduz-se também a taxa de juros para financiamento de imóveis, ou seja, cria, vamos dizer, um efeito positivo na economia. É claro que isso vai se dar ao longo de um tempo, mas não deixa de ser uma notícia boa. A inflação está contida, há riscos ainda, mas não será o meio ponto percentual que fará diferença no controle inflacionário. É isso. Nos vemos no próximo. Até lá. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema FAESP-Senar. São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. Telecontrol. O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPOnet. Democratizando a LGPD. Levening. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. Univem. Conexão que transforma vidas. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você.
Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. CM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. 2 Design, nascemos designers, crescemos comunicadores.